Estamos vivendo um período muito enfraquecedor. Muitas vidas estão trabalhando o seu físico, suas emoções. Médicos, psicólogos, psiquiatras estão trabalhando muito nesse tempo. Um tempo que tem gerado muita fraqueza. Aqueles que não são acometidos de Covid, muitas vezes são acometidos de outras enfermidades geradas pela enfermidade emocional, geradas por esse tempo de isolamento, por essa pressão que esta pandemia causa. Mas Deus quer falar ao nosso coração, porque a nossa vida integral, a nossa vida, ela não se resume apenas no físico, ou nas emoções, mas também na vida espiritual. Somos uma trilogia entre corpo, psique e alma. Precisamos trabalhar essas três questões para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos força. E Deus quer nesta manhã trabalhar ao seu coração. Muito obrigado, Carol. Trabalhar ao seu coração dizendo-nos que Ele tem receitas para nós. Essa receita que Deus passará para você é um dos ingredientes que com certeza fará com que você possa adquirir força. Há muitas questões na palavra que vão te mostrar isso, que você possa se fortalecer, mas tudo se resume em alegrar o coração de Deus. Se você quer ser forte, você precisa alegrar o coração de Deus. A sua vida precisa alegrar o coração de Deus. E é isso que nós vamos ver através desta palavra. Neemias capítulo 8, versículo de 1 a 10. Eu quero ler esse texto para o seu coração nesta manhã. Quando a palavra nos diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Versículo 3. E leu no livro diante da praça, que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias e Uquias, Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Versículo 6. E Esdras voltou, louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando suas mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Josuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pedaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei, na lei de Deus,
e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções àqueles que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Deus Todo-Poderoso, fala ao nosso coração, ajuda-nos a entender a Tua voz, ajuda-nos a ser fortalecidos por ela no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se há ingredientes que podem fazer-nos adquirir força, a força física você alcança com uma alimentação, com exercícios, com vitaminas. A força emocional você alcança trabalhando o seu íntimo, trabalhando as palavras que você recebe, o efeito de tudo aquilo que vem sobre você, as influências. Você precisa trabalhar e tratar e filtrar essas coisas de tal maneira para que você consiga se manter erguido, forte. E nós entendemos também que para alcançar força espiritual, há alguns ingredientes que promoverão essa possibilidade, que nos dará com certeza a possibilidade de sermos mais fortes. Como você está espiritualmente nesse tempo? Como você está nesse tempo que está consumindo-nos? E diante de tantas perdas, diante de tantas mensagens difíceis, diante de tantas questões que nós recebemos e vemos todos os dias, como você está? Eu te apresento o primeiro ingrediente que Deus de fato deseja que nós obtenhamos e trabalhemos esse ingrediente na nossa vida, que é a união. O texto aqui apresenta o povo de Israel que estava enfraquecido espiritualmente, um povo que foi disperso, um povo que passou 70 anos no cativeiro babilônico, um povo que agora estava totalmente ignorante acerca das palavras de Deus. Eles estavam afastados da celebração cultica, vivendo um total individualismo. Estavam fracos, porém isso vai mudar a partir do momento em que o povo de Deus se une. O povo de Deus se une. Jerusalém está destruída, os muros estão caídos, as casas, toda a cidade está em total escombro, mas o povo vai se unir. A partir do momento em que um homem chamado Neemias alcança condições de Deus de se unir ao rei Artaxerxes naquele momento, para que possa vislumbrar a reconstrução de Jerusalém. E nisso, o povo também se une, um povo que estava vivendo disperso. O povo se une para mudar a realidade daquele tempo. O povo se une sobre a força da esperança para restaurar Jerusalém. Eles se unem para trabalhar, empregando seus dons e talentos numa obra que faria diferença, total diferença para a vida deles. E é isso que Deus quer falar com você, que nós precisamos nos unir, que nós precisamos estabelecer metas para esse tempo de reconstrução, e nos unir principalmente com o Senhor, porque essa tem sido a nossa realidade nesse tempo. Essa tem sido a nossa realidade nesse tempo.
a necessidade de obtenção de força espiritual, porque a nossa realidade é um tempo de isolamento social, é um tempo em que o contato físico foi cerceado de nós, é um tempo em que nós esperamos ver a mudança, a diferença, o regressar daquela rotina de outrora. A aglomeração está proibida, mas ainda assim, naquele tempo como nesse tempo, algo que vai gerar força para nós, com certeza para você, é não estar sozinho. A união sim, a união com o Senhor Deus Todo-Poderoso, a união com os teus familiares, a união com o povo de Deus, com a igreja, a união com a sua comunidade. Nós precisamos nos unir, porque juntos nós somos fortes. O homem é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é a natureza comunitária e não uma natureza individual. O Senhor Deus é uma divindade, é uma comunidade de 3 pessoas que se reúnem em um. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos mostra que juntos nós podemos mais, que isolados como ilhas, nós estamos totalmente alienados a tudo que o resto do continente usufrui. Deus então nos chama aqui, queridos, a olhar para o nosso irmão, a nos unirmos como aquele povo de Israel se uniu, não somente nesse texto específico, porque o texto vai mostrar que ele se uniu como um só povo na praça, mas nós vemos que o povo havia se unido de todas as maneiras, também no objetivo, também na visão, também nos sentimentos, também no desejo, também no trabalho. O povo se uniu de fato, e eles alcançaram vitória, e eles reconstruíram a cidade. Nós estamos vivendo um processo de desconstrução, mas nós precisamos nos unir para reconstruir nossas emoções, reconstruir nosso físico, reconstruir os nossos relacionamentos, mas reconstruir também a nossa força, o nosso vigor espiritual. Será que estamos de fato sendo um com o nosso próximo, sendo um com o outro? Será que de fato nós sabemos onde na verdade está o nosso irmão nesse tempo, como está o nosso irmão nesse tempo? Deus perguntou a Caim, capítulo 4, versículo 9 de Gênesis: onde está Abel, teu irmão? Caim disse, e ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Deus pergunta acerca de Abel para Caim, exatamente porque Deus sabia o que havia acontecido. Caim diz, eu não sei, não sou guardador do meu irmão, mas ele bem sabia, porque ele havia matado seu irmão. Ele sabia onde seu irmão estava, ou onde o corpo do seu irmão estava. E eu quero dizer para você, ouça isso, meu irmão, minha irmã, ouça isso, igreja do Senhor: não mate o seu irmão no seu coração. Não mate o seu irmão no seu coração. Não leve outras pessoas a matarem este irmão também no coração. Há pessoas que não se contentam em apenas não gostar de alguém, em apenas ter matado alguém nos seus sentimentos, mas quer levar muitos outros na mesma malquerença. Deus está dizendo a você nesta manhã: cuide do seu irmão. Unamo-nos como irmãos em Cristo, porque de fato somos membros uns dos outros, de fato nós somos membros de um mesmo corpo, de fato Cristo é cabeça e ordena a todos os membros deste corpo que se unam como um só homem, como aquele povo se uniu na praça naquele dia. Meu irmão, minha irmã,
João capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus declara dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como os meus discípulos. Igreja amada, só seremos reconhecidos como discípulos do Senhor, ou seja, como seguidores do Senhor, como aqueles que são chamados cristãos porque se parecem com Cristo. Só seremos reconhecidos assim, se houver amor. Se houver amor da minha pessoa para com o meu próximo, se houver amor entre os irmãos, se nós nos dermos as mãos, se nós nos ajudarmos, Deus espera isso de nós. O Senhor, Ele declara enfaticamente no Salmo 133, versículo 1: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bom e suave viver em união. Deus espera, a igreja, que nós nos unamos. Nós podemos mais juntos, mesmo nesse tempo pandêmico. Nós podemos nos unir mais a Deus. Nós podemos e devemos nos unir mais aos nossos irmãos, mesmo à distância. Talvez você esteja passando ou tenha passado nesse período momentos dificílimos, nestes últimos meses, sentiu-se sozinho, mas você não está só. A igreja se importa com você, Deus se importa com você. Então, unamo-nos, estejamos juntos, irmãos. Precisamos nos unir mesmo à distância, tendo uns aos outros como suporte, como aqueles que vão sustentar um ao outro, empoderar em palavras, em gestos, em amor. Podemos e devemos fazer diferença através da união. Vemos um povo, o povo de Israel, que se une em torno de um sonho, em torno de uma reconstrução, em torno da base. Mas esta base não seria reconstruída, esta base não seria refeita sem a união. Igreja, se não nos unirmos, se nos mantivermos totalmente isolados, e eu não falo isso acerca de estarmos abraçando e estarmos juntos presencialmente, eu digo que nós podemos estar juntos mesmo se distanciados estivermos. Nos dias em que estive enfermo, irmãos, quantas mãos se estenderam para mim, quantas palavras chegaram até o meu coração, aos meus ouvidos, quantos gestos de carinho, irmãos, quantas orações. Teve um dia que uma irmã entrou em contato comigo e eu desabafei com ela acerca de uma dor de cabeça que já 3 dias e 3 noites seguidas nada fazia passar. Aquela questão de você dormir e estar dormindo lembrando da dor de cabeça o tempo todo. Não havia descanso e eu desabafei com uma irmã. E aquela irmã chamou um familiar, um pastor, e fez uma oração. Depois daquela oração, irmãos, a dor de cabeça cessou. Como nós precisamos nos unir. E eu agradeço muito a Deus pela vida da irmã, pela vida do pastor, e sei que muitos outros irmãos estavam orando, intercedendo, e eu agradeço por cada um, por cada oração que foi feita, e eu entendo que eu venci, minha família venceu, porque nós nos unimos, porque houveram pessoas que nos abraçaram, porque a igreja se uniu para nos abençoar, assim como precisamos nos unir para abençoar uns aos outros. Somos fortes quando estamos juntos, quando propormos verdadeiramente ser as pernas daquele que não consegue caminhar, quando nós nos propormos a ser olhos para aqueles que estão tão fracos que não conseguem ver a vontade de Deus, a glória de Deus. Nós precisamos nos propor a ser aquele estímulo para o coração que está
tão fraco, que se abateu, que está desistente. Nós precisamos propor sermos alguma coisa que possa fortalecer o nosso irmão, a nossa família, a nossa comunidade, em o nome de Jesus. Talvez, meu irmão, escuta, minha irmã, você se sentiu tão sozinho nesse tempo, num tempo de tribulação. E eu digo para você, irmã, irmão, que está sofrendo o que sofreu e se sentiu sozinho, entre em contato com a igreja. Talvez você, no seu coração, se indignou e se entristeceu com algum irmão, dizendo no seu coração: fulano não se lembrou de mim, fulano não se preocupou comigo, fulano não se preocupou com a minha dor. Mas escuta, esse fulano sabia? Ou pense uma coisa, talvez esse fulano a quem você hoje está tão entristecido porque você acha que ele não fez caso da sua dor, talvez ele esteja passando ou tenha passado uma dor muito maior. Você estendeu a mão. Nós precisamos nos unir, irmãos, nos ajuntar como corpo para servir de amparo para cada membro desse corpo. Nós precisamos nos unir para vencer os embates da vida. Nós precisamos, irmãos, principalmente nos unir ao Senhor. Mas Deus te diz nesta manhã: você quer ser forte? Não esteja sozinho. Una com os teus irmãos em Cristo, porque juntos podemos mais. Segundo ingrediente da receita é a palavra de Deus. União é a primeira, mas a palavra de Deus, porque estamos ouvindo os noticiários, manchetes que geram tristeza, manchetes que geram indignação, que geram também esperança no nosso coração, porque não são só notícias ruins que nós recebemos, glória a Deus por isso, porque não suportaríamos, né? Mas entenda uma coisa, nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos aqui um povo, Israel, que ficou durante esse período de cativeiro muito afastado da palavra de Deus. Muitos até se esqueceram. Esse cativeiro babilônico foi um pontapé para que eles se distanciassem e até se esquecessem da palavra de Deus. Foram 70 anos, quase uma vida humana, em cativeiro, ouvindo acerca das dificuldades da vida, ouvindo também sobre as oportunidades de prosperarem ali na Babilônia, porque a Babilônia foi um cativeiro, mas não foi um cativeiro de horror, mas foi um cativeiro de oportunidades de crescer, de se estabelecer na terra, de enriquecer. Mas ao mesmo tempo foi um cativeiro que gerou um empobrecimento geral no povo de Israel, no que diz respeito à palavra de Deus. Eles se esqueceram da palavra de Deus, tanto é que nesse momento da história, em que Esdras traz o livro e o povo começa a ser novamente impactado pela palavra, o povo começa a chorar, o povo começa a se quebrantar, porque o livro da lei estava esquecido, porque o livro da lei não era mais mencionado, porque o livro da lei foi lembrado, aquela lei de Moisés antiga. Deus está falando no teu coração, se você quer ser forte, meu irmão, minha irmã, tome posse das promessas do Senhor para a tua vida, não permita que este cativeiro pandêmico desvie o teu coração de escutar a doce e terna voz de Deus. Não permita. Escuta o que a palavra de Deus te diz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Irmãos, Pedro vai trazer uma palavra para nós aqui, acerca da palavra de Deus, acerca da Bíblia, acerca dos efeitos dessa palavra, e ele está dizendo: desejai. A nossa vida é movida por desejo, tudo o que nós fazemos é movido por algum desejo. Se eu vou para o fogão cozinhar alguma coisa, porque eu estou desejando comer, estou desejando alimentar-me. A nossa vida é movida por desejo, nossas ações são movidas por desejo. O desejo vem de um conhecimento, então conheça cada dia mais a palavra do Senhor. O desejo se amadurece na busca, então busque cada dia mais a palavra de Deus. O desejo encontra satisfação na realização, então alcance satisfação para a sua alma na palavra de Deus. Deseje a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, satisfaça-se na palavra de Deus, aleluia. E o texto nos diz: desejai como criança recém-nascida. Como tem que ser a minha postura diante da palavra, como que tem que ser a sua postura diante da palavra de Deus, diante desta Bíblia, diante das promessas que aqui estão para a nossa vida, como tem que ser, e o texto vai nos dizer, a mesma postura de um recém-nascido, diante do leite da sua mãe. Desejai como crianças recém-nascidas, assim como ninguém precisa ensinar um recém-nascido o desejo pelo leite materno, devemos desejar naturalmente a palavra do Senhor. Devemos desejar a palavra do Senhor para nos guiar, para nos conduzir, para nos dar discernimento de tudo aquilo que nós precisamos compreender, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Deus espera isso de nós. Você que já provou esta palavra, deseje-a mais ardentemente como leite materno, assim como o leite da mãe para o bebê significa manutenção da vida. A palavra do Senhor para nós é manutenção da nossa vida espiritual. Se de fato negligenciarmos esse leite espiritual para nossas almas, não cresceremos, seremos bebês para sempre, não cresceremos e não seremos anciãos, não seremos homens, não seremos varões à estatura perfeita de Cristo Jesus. Precisamos crescer. Escuta, a palavra aqui, ela é trazida pelo apóstolo Pedro como um leite genuíno, não falsificado. A Bíblia, ela é aquela que vai te dar o discernimento racional verdadeiro. A palavra de Deus é aquela que vai te conduzir à verdade e não às fábulas. Quanta visão distorcida, quanta ilusão declarada como verdade hoje. Quantos meios que o homem constrói dentro da sua imaginação, na complexidade do seu desejo de criar por si um álibi ou um acesso a algo melhor, mas que não passa de ilusão e fábula. E Deus te diz aqui, que a palavra ela te conduz à verdade, é um leite genuíno, ela pode alimentar-te definitivamente como aquela água que Jesus ofereceu para a samaritana, que podia dessedentá-la para sempre. Assim o alimento da palavra de Deus, que retira a fome da alma para sempre, que satisfaz de forma plena. Deus espera que você entenda isso e se fortaleça pela palavra. Aquele povo se reuniu, estavam juntos agora, sendo ministrados pela palavra, sendo enriquecidos pela palavra, sendo fortalecidos pela palavra, e é isso que Deus espera de nós. Porque a realidade de hoje é a mesma realidade que Paulo declarou
para Timóteo, quando olhando, vislumbrando o futuro, ele disse: porque virá tempo, olhando para o futuro, e eu vejo esse futuro sendo o nosso presente, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Paulo estava dizendo a Timóteo: virá um tempo em que as pessoas não vão suportar a verdade da palavra de Deus. Elas vão levantar pessoas que preguem aquilo que elas querem ouvir, que falem acerca do seu estilo de vida, para que elas não precisem de mudança, que declarem que elas estão certas mesmo quando estiverem totalmente erradas diante daquilo que Deus aponta como verdade. Timóteo, cuida de você e cuida do povo que está contigo. Timóteo, una-se ao povo e fale dessa verdade. E eu digo a você, meu amado irmão, estamos vivendo um tempo em que a sã doutrina da palavra de Deus precisa ser no nosso coração, o prazer da nossa alma, a busca do nosso coração, o confronto para a nossa realidade. A palavra de Deus precisa ganhar uma conotação ainda maior, mais especial em nós. União e palavra de Deus, união com Deus e com a igreja, palavra de Deus como direcionamento, como regra de fé e prática, a favor do nosso fortalecimento. Nós precisamos entender essas virtudes. A força real virá da união do povo de Deus, da observância irrestrita da palavra do Senhor. E fechando aqui, um terceiro ingrediente dessa receita: o povo se uniu, o povo deu crédito à palavra e o povo também adorou verdadeiramente. Nós cantamos aqui: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Quantas pessoas estão aqui que eu digo nesse mundo, estão nesse mundo apenas para servir a si mesmo, apenas para adorar a obra das suas mãos, a inteligência dos seus pensamentos, a grandeza dos seus passos, as aquisições gloriosas que alcançou na sua mente finita e mortal, por sua própria força, por sua própria vontade. Mas na verdade nós estamos aqui para adorar o Senhor, para servir ao Senhor verdadeiramente. A palavra de Deus lida lá em Neemias, o versículo 6, quero reler com você, que diz assim: e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. O povo se uniu, e não foi só ali na praça, mas para todo o mover de reconstrução de Jerusalém. O povo ouviu a palavra de Deus, e não foi só aquele momento, a partir dali, um quebrantamento que foi realizar grandes conquistas, como a reconstrução do templo que foi realizada. Nós então vemos um povo aqui na praça, que chora, que adora, que glorifica, um povo que a partir de ouvir a palavra de Deus diz amém, amém. E o nosso amém, meu irmão, o seu amém, meu irmão, não pode ser apenas uma figura de linguagem, mas precisa ser uma concordância com aquilo que Deus deseja para a sua vida. Porque não adianta dizermos amém e não obedecermos a palavra que Deus dirige ao nosso coração. Não adianta dizer amém, mas continuar endurecido em nossas próprias conjecturas. Não adianta o nosso amém, se esse amém não for para Deus, o assim seja. Se nós não estivermos de fato dizendo: Senhor, assim seja, a tua vontade, assim seja,
o alvo do teu coração para a minha vida, para a minha igreja, para o meu povo, para este tempo. Diga amém ao Senhor e esteja verdadeiramente desejoso de obedecê-lo. O povo adorou levantando as mãos, como gesto de consagração das suas mãos ao Senhor. Senhor, consagra as minhas mãos. O povo levantou as suas mãos, entregando-as para a obra de Deus. Senhor, estão aqui as minhas mãos, e as minhas mãos precisam ser instrumentos nas tuas mãos, para a obra que glorifique o teu nome, para a obra que abençoe o meu irmão. As minhas mãos precisam ser instrumento para folhear a tua palavra, para manusear as escrituras. As minhas mãos precisam ser instrumentos nas mãos do Senhor. Então o povo glorificou e adorou o Senhor, levantando as suas mãos, dizendo também com este gesto: Senhor, eis as minhas mãos. Assim como as tuas mãos, ó Pai, não estão encolhidas para que não possa salvar. Que o Senhor abençoe as minhas mãos de tal maneira para que elas se mantenham estendidas em favor da minha comunidade, em favor do meu estado, em favor do meu país, em favor de todo o povo que se encontra diante de mim, que eu posso abençoar. Direciona as minhas mãos, direciona sobre as minhas mãos a tua bênção, para que as minhas mãos possam realizar maravilhas aqui nesse mundo, maravilhas aqui nesse tempo. Deus Todo-Poderoso. O povo também adorou, inclinando a cabeça com o rosto em terra, em total reverência, como alguém que reconhece a sua indignidade. Não sou digno de olhar face a face do Senhor, de encarar o Senhor. Então, abaixando sua cabeça, abaixando o seu rosto em terra, em sinal de quebrantamento. O povo abaixou sua cabeça, adorando ao Senhor em verdade, dizendo com aquele gesto também: Senhor, nós reconhecemos que o Senhor, que Tu és o cabeça sobre todos, Tu és o único, a única cabeça. Somos apenas membros deste corpo, mas o Senhor é cabeça sobre todos nós. Faz a Tua vontade, age conforme o Teu querer. Sê o pensamento que alcança o nosso coração, sê Teu o pensamento que direcione os nossos passos. Mas não nos deixe pensar por nós mesmos, não nos deixe andar pela nossa vontade, não nos deixe dirigir a nossa vida pelos desejos do nosso coração corrupto, mas ser o Senhor de fato aquele que dirige a nossa vida. Quando nós adoramos verdadeiramente ao Senhor, nós nos prostramos a Ele, nós nos rendemos à vontade dEle. Se em nossa vida Deus não é Senhor de tudo, Ele não é Senhor de coisa alguma, lembre-se disso. E o que queremos dizer quando falamos isso, é que Deus, Ele espera a sua completa rendição, a sua vida integral, o seu físico, o seu psique, mas também a sua alma. Muitos querem ser fiéis ao Senhor em algumas coisas, excluindo outras. Ou é tudo ou é nada. Deus espera que você entregue tudo. Escute algumas perguntas para o teu coração. O que aconteceria? O que você pensa que aconteceria se a igreja hoje, ela vivesse além desse cristianismo convencional? Se de fato ela vivesse na integralidade da vontade de Deus, o que você pensa que aconteceria? A igreja não viveria o domingo alienado dos outros dias da semana, a igreja não seria
um personagem no domingo e seria um outro personagem de segunda a sábado. Escuta isso. O que você pensa? Porque o cristianismo ele passaria a ser algo no cotidiano e não apenas uma coisa entre outras coisas. É sério isso, muito sério isso. O que aconteceria na sua vida? Escuta aí e reflete. O que aconteceria na sua vida se Jesus se tornasse a razão suprema do seu viver e se tudo fluísse a partir disso? O que aconteceria se Jesus se tornasse a razão suprema do teu viver e todas as demais coisas que sairiam de você fluiriam disso, da fonte Cristo Jesus? Como o mundo seria? Como a sua vida seria? Como a sua família seria? Pense nisso. O que aconteceria na sua vida se você vivesse em total entrega a Jesus? Isso é adoração. E eu quero dizer, meu querido, que há poder na rendição total. Há poder, Deus te ministra de força e poder quando nós vivemos uma vida entregue totalmente a Cristo. Nós temos condições de continuar apesar dos pesares. Nós temos condições de levantar a cabeça apesar das lutas. Nós temos condições de vencer. Sabe por quê, querido? Escuta. Porque quando nós nos unimos aos nossos irmãos, quando nós colocamos prioridade na palavra de Deus, damos ouvido à palavra de Deus, observamos e obedecemos à palavra de Deus, quando nós adoramos ao Senhor de verdade, o Senhor se alegra. E quando Deus se alegra, esta alegria do Senhor, ela é transformada em força para nós. Escuta isso, igreja. Quando Deus se alegra, a alegria do Senhor é transformada em força para você. Quando Deus se alegra da sua vida, você pode ter certeza, você será revestido de força, porque a alegria do Senhor, a tua força é. Então coloca a tua vida no altar. Se una à igreja, se une aos seus irmãos, se une à tua família, se une à tua comunidade. Tome posse da palavra de Deus, não somente das informações que você ouve nesse tempo. Tome posse da palavra de Deus. Está fraco? Saia da solidão. Entre em contato com os teus irmãos, peça oração. Ore pelo povo de Deus. Está fraco? Alimente-se da palavra, fortaleça-te na palavra do Senhor. Está fraco? Adore verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso, e a tua força virá. Uma receita para adquirir força nessa manhã que o Senhor traz ao nosso coração. Então, não se acomode na fraqueza, mas encha-te de força pelos ingredientes que a palavra traz ao nosso coração. Que Deus te abençoe. Como você está? Está se sentindo fraco em alguma área da sua vida? Deus te dá esta palavra porque Ele deseja que você se fortaleça. Coloca a tua vida no altar. Coloca as tuas ações no altar, coloca a tua união com a igreja, com os irmãos no altar, coloca a palavra do Senhor, aquilo que ela precisa expressar na tua vida diante do Senhor agora. Coloca a tua adoração diante de Deus, como está e como pode ficar, aquilo que você representa e que pode vir a representar, aquilo que você pode vir a ser. Deus espera isso de você, querido. Aperfeiçoamento contínuo nesta receita, nessa manhã, para adquirir força. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Há alguém que ministra força, e esta ministração de força virá do coração de Deus, que se alegra nas tuas ações, na tua busca, no teu bater, no teu pedir, no teu buscar. Lembra da senha? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vamos orar.
Pai bendito, Deus glorioso, obrigado por esta palavra, obrigado por estarmos na tua presença, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, obrigado pela vida de todos que foram alcançados por esta palavra, Pai. Perdoe-me, Senhor, por não estar tão bem fisicamente para entregar a palavra, a voz falhando, mas eu quero te agradecer, Pai, porque a mente está boa, porque o coração está forte, porque a fé está firme. Obrigado, Deus. Obrigado porque no Senhor nós temos força, a alegria do Senhor a nossa força é. Deus, eu te peço no nome de Jesus, que cada vida coloque as suas ações, toda a sua vida diante do Senhor, e que essa reflexão possa fazer com que cada vida, Pai, queira fazer o melhor para o Senhor, o melhor para o seu irmão, o melhor na palavra, o melhor na adoração, para ser forte, Pai. Esse irmão, essa irmã que está fraca, Deus, eu quero ministrar no nome de Jesus, que tomando posse desses ingredientes, ela possa se fortalecer de tal maneira, Pai, a ser uma bênção nas suas mãos, a ser um instrumento nesse tempo e em todo o tempo, no nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai, ministra sobre cada vida a bênção do Senhor no nome de Jesus. Opera maravilhas, eu te peço, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, amém, glória a Deus.